Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos iniciar mais uma aula da disciplina Máquinas Elétricas para o curso técnico de Mecatrônica. Nosso objetivo hoje é discutir o diagrama fasorial da máquina síncrona de polos lisos. Nós iremos analisar o diagrama fasorial da máquina síncrona para operação como gerador e motor. Vamos nessa! Muito bem, pessoal, este é o circuito equivalente da máquina síncrona que discutimos na nossa aula anterior. Estamos considerando aqui uma corrente elétrica que está saindo da máquina. Consequentemente, a gente espera que essa máquina esteja operando como gerador. Tá? Nesta situação, a equação que descreve o nosso circuito é a tensão de excitação da máquina vai ser igual à soma das quedas de tensão na reatância síncrona, que seria modelado por esse termo, a queda de tensão na resistência de armadura do estator da nossa máquina e a tensão terminal. Visto que nós vamos fazer uma abordagem fasorial, eu estou assumindo que essa tensão terminal ela tem uma fase zero e que a corrente IA ela tem uma fase φ qualquer. Então, nós poderemos ter a nossa máquina operando com uma corrente que corresponde a um fator de potência unitário nos terminais da máquina, um fator de potência indutivo ou capacitivo nos terminais da máquina. Ok. Para o fator de potência unitário, vamos fazer agora o diagrama de fasor. Inicialmente, nós temos a tensão terminal, que está representada por este primeiro fasor, cuja fase é zero. Nós teremos uma corrente. Visto que eu estou assumindo a condição de fator de potência unitário, nós teremos a corrente em fase com a tensão. Desta forma, este termo, resistência vezes corrente, ele vai ser um fasor na mesma direção da corrente e está representado aqui na frente. Lembra que eu quero fazer essa soma, né? Então, eu vou colocar o vetor VT, o termo correspondente à queda de tensão na resistência de armadura e o termo correspondente à queda de tensão na reatância síncrona. Tá? Então, o vetor RA e A, eu estou assumindo que o RA é menor que 1, mas sem perda de generalidade, ok? A gente poderia pensar também que não está em escala, ok? O fasor RA e A estaria em fase. Eu só desloquei ele ali para frente, porque o fasor, como a gente sabe, ele é igual fantasma, né? Desde que você não mude o módulo, o sentido e a direção, ele pode estar em qualquer lugar do espaço. Ok. Então, aqui nós temos o nosso fasor resistência de armadura vezes a corrente de armadura. O próximo fasor seria a queda de tensão na reatância síncrona. Mas a gente tem que lembrar que tem um J aqui, que representa o número complexo 1, fase 90 graus. Toda vez que a gente multiplica alguma coisa por J, nós teremos uma rotação de 90 graus. Perfeito? Então, por exemplo, se a gente tem um fasor que ele está na horizontal, como é o caso do fasor do IA, quando a gente multiplicar por J, nós teremos uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário. Perfeito? Então, essa seria a posição do fasor JXS e A. E aonde está o nosso amigo fasor EF? Nosso fasor EF está na soma de todos esses caras. Tá? O que a gente nota para essa situação? O módulo do EF ele é maior do que o módulo do VT. E ele está defasado da tensão terminal por um ângulo, que é um ângulo delta. Nesse caso, a gente nota que o nosso ângulo deltinha, ele é positivo, tá? Ele é maior que zero, o EF está adiantado em relação à tensão terminal. Ok. Vamos agora aplicar o mesmo raciocínio para um fator de potência atrasado. Nesse caso, nós teremos a tensão terminal, só que agora a corrente ela vai estar defasada da nossa tensão por um ângulo φ. Perfeito? Agora vamos computar a queda de tensão na resistência de armadura. Vai ser um fasor nessa direção, mas eu posso arrastar ele aqui para frente, visto que o fasor é igual fantasma, pode estar em qualquer lugar. Então, resistência de armadura vezes a corrente de armadura está nessa direção. Em seguida, nós temos
o fasor correspondente à queda de tensão na reatância síncrona. Note que nós temos esse J, que é o 1 fase 90, giro de 90 graus. A posição, o lugar geométrico desse 90 graus anti-horário estaria nessa direção agora. Perceba que aqui daria um ângulo de 90 graus. Legal, né? Então, nós teremos que o nosso fasor J, XS e A está naquela direção. A todo momento eu estou assumindo que esse fasor XS é maior que o RA, tá, pessoal? Isso acontece visto que, tipicamente, o valor da reatância síncrona em ohms é muito maior do que o valor da resistência de estator, a resistência de armadura. Bem, dito isso, nós podemos aqui agora também computar a tensão de excitação equivalente, que corresponde àquela tensão terminal. O que a gente nota, né? Nessa situação a gente precisa de um EF ainda maior do que no caso anterior, mas a gente ainda continua com um ângulo delta positivo, delta maior do que zero. Legal, né? O último fator de potência que faltaria seria o fator de potência adiantado. Nesse caso, novamente a tensão em fase zero e a corrente estaria adiantada por um ângulo φ. Neste caso, o fasor RA e A está em fase e o fasor J, XS e A agora está nesse fasor, só que ele vai girar 90 graus. Então, nós teremos essa direção. Consequentemente, nós teremos esse direcionamento para o fasor J, XS e A. Consequentemente, nós teremos a nossa tensão EF, que agora é menor que a tensão terminal, olha que legal. Mas ainda assim, ela está adiantada por um ângulo delta. Tá? Conclusões que nós chegamos, né? Se a nossa máquina, né, ela está operando com um fator de potência que pode ser indutivo ou capacitivo, para a gente ter a mesma tensão terminal, obrigatoriamente a tensão de excitação tem que mudar. Em outras palavras, né, quando a gente tem um gerador síncrono que está controlando ali a tensão num sistema, por exemplo, isolado, a gente vai perceber que a gente precisa ter um controle de excitação do nosso gerador, controlar a corrente de campo, de forma que a gente controle a nossa tensão induzida ali no estator, né, a nossa tensão de excitação, e, consequentemente, fechar este diagrama de fasores. Então, dependendo da característica da carga, eu vou precisar de um valor menor ou menor de excitação na minha máquina. Agora, pessoal, vamos analisar o funcionamento da máquina como motor. Neste caso, a corrente de armadura vai estar nessa direção. Neste caso, né, as quedas de tensão na resistência de armadura e na reatância síncrona vão estar opostas ao que foi observado no caso anterior. Agora temos dois sinais de menos aqui na nossa equação. Então vamos plotar o diagrama de fasor agora. Se considerarmos a tensão terminal com fase zero e a corrente com fase zero, ou seja, fator de potência unitário, que é o que estamos investigando aqui, primeiro temos que achar esse fasor, o fasor RA e A está na direção da corrente, mas o fasor menos RA e A está na direção oposta. Por sua vez, o fasor JXSA estaria 90 graus girado no sentido anti-horário, mas como nós temos um sinal de negativo, ele vai estar para baixo. O que é legal perceber? Nós teremos uma tensão de excitação, neste caso, menor do que a tensão terminal, e o nosso ângulo delta, o deltinha, ele é menor do que zero. Se olharmos um fator de potência atrasado agora, teremos a tensão terminal, a corrente estará atrasada por um ângulo φ. Nesse caso, o termo da resistência estaria nesta direção, mas como tem um sinal negativo, ele vai apontar para a direção oposta. Já o fasor girado 90 graus, que corresponde ao J, XS e A, ele estaria nessa direção, 90 graus, mas vai apontar para baixo, visto que tem um sinal negativo. Neste caso, novamente, a tensão de excitação é menor do que a tensão terminal
e nós teremos um deltinha menor do que zero. O último diagrama de fasores que faremos hoje vai ser considerando o fator de potência adiantado agora. Neste caso, a corrente está adiantada em relação à tensão terminal por um ângulo φ, e nós notamos aqui que o fasor menos RAIA está na direção oposta à corrente, e o fasor JX estaria nesta direção, menos JX apontaria nesta diagonal. É o que estamos vendo aqui. Consequentemente, a nossa tensão de excitação ela vai ser maior do que a tensão terminal, mas o ângulo delta continua menor do que zero. Em resumo, existem algumas condições de operação para a nossa máquina síncrona que são interessantes de perceber. Tá? Primeira questão, existe o conceito da máquina quando ela opera sobreexcitada e quando ela opera subexcitada. O conceito de sobreexcitação é quando a excitação da máquina do circuito de campo é tal que o EF, ele sempre, o módulo dele, né, é maior do que o módulo da tensão terminal. Então, esse é o conceito. Quando um gerador, tá, ele está operando no regime sobreexcitado, isto acontece, tá, quando a nossa máquina ela está fornecendo uma corrente com fator de potência atrasado. Lembre-se, se a carga está com fator de potência atrasado para um gerador, quer dizer que nós conectamos uma carga indutiva no gerador. Desta forma, o gerador deve ser capaz de fornecer potência ativa para a carga e deve ser capaz de fornecer potência reativa. Por isso, a potência gerada é maior que zero e a potência reativa gerada é maior que zero. O gerador está gerando potência ativa e reativa quando ele está sobreexcitado. Por sua vez, quando um gerador está subexcitado, significa que o módulo da tensão de excitação é menor do que o módulo da tensão terminal. E isto acontece quando a nossa máquina ela está alimentando uma carga com fator de potência capacitivo. Um capacitor, por exemplo. Isso quer dizer que a nossa máquina ela deve absorver a potência reativa gerada pelo capacitor. Então, a nossa máquina opera de forma indutiva, tá? Ou seja, a potência reativa gerada fica menor do que zero. Nós estamos absorvendo potência reativa, mas como é um gerador, nós continuamos fornecendo potência ativa para a carga. Na operação motora, no regime sobreexcitado, ele acontece quando o nosso motor ele está funcionando com um fator de potência adiantado, ou seja, o nosso motor está funcionando como um capacitor. Isso é uma característica bastante interessante da máquina síncrona. Apesar da máquina síncrona ela ser um circuito magnético, visto que ela é duplamente alimentada, né, se a energia que vem do circuito de campo ela é maior do que o necessário para magnetizar a máquina, nós iremos gerar potência reativa com essa máquina. Isso é algo que não era possível com as máquinas de indução. Então, olha que interessante. Se a excitação de campo for muito elevada, a máquina síncrona ela vai ter mais energia do que necessário para se magnetizar e ela entrega a parcela desta energia, dessa sobreexcitação, como potência reativa. E é por isso que a máquina síncrona é tão usada como gerador. Nós podemos controlar o fator, ela consegue controlar o fator de potência dela. Você consegue operar tanto com cargas indutivas quanto com cargas capacitivas tranquilamente com essa máquina. Tá, como ela funciona como motor, nesse caso, ela vai consumir potência ativa, portanto, a potência gerada é menor do que zero, né? E a potência reativa gerada é maior do que zero, ou seja, eu estou fornecendo potência reativa. Se vocês pesquisarem um pouco, vocês vão encontrar dispositivos que são os compensadores síncronos. Os compensadores síncronos são motores síncronos instalados no sistema elétrico e a função dele é apenas fornecer ou absorver potência reativa para o sistema elétrico. Olha que legal. E a gente também, dado esse raciocínio, nós podemos concluir que nós podemos usar a máquina síncrona para fazer correção de fator de potência. Olha que legal. Muito bem.
O último diagrama que faltaria analisar seria o motor síncrono subexcitado, tá? Isso vai acontecer, tá? Quando o nosso motor síncrono estiver operando de forma indutiva, ou seja, ele está absorvendo potência reativa e também consumindo potência ativa, visto que ele é um motor. Bastante interessante, né, pessoal? Outra coisa interessante de se observar é que quando a máquina opera como gerador, o ângulo delta ele é sempre maior do que zero. E quando a máquina opera como motor, o ângulo delta é menor do que zero. A gente vai perceber depois, né, que a potência e o conjugado desenvolvido por essa máquina síncrona, ele está relacionado com esse ângulo delta, né? Se o delta for maior do que zero ou ele for menor do que zero, nós teremos a operação como motor ou gerador, ou seja, um conjugado positivo ou um conjugado negativo no eixo da máquina. Bastante interessante, né, turma? Neste ponto, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até nosso próximo vídeo.